Fala galera, sejam bem-vindos ao Avodá, o seu podcast que conecta fé ao mercado de trabalho. Eu me chamo Natan e hoje nós estamos aqui com o Thiago Faganello, sócio do BTG Pactual. E, pô, Thiago, uma honra ter você aqui com a gente. O Thiagão já é da casa, então a gente vai estar escutando um pouco aqui da história dele, do testemunho dele, de como Deus colocou ele onde ele te colocou. Então, Thiagão, muito bom ter você aqui. E vou deixar você se apresentar agora, fala aí. Tá bom, Quantos anos você tem, enfim, dá o overview da sua vida aí. tá bom, legal. Obrigado pelo convite, Natan, turma aí do Avodá. Cara, eu sou o Thiago Faganello, carioca, flamenguista, crente, casado com a Priscila, pai da Lorena, da Helena, do Mengo e do Zico, nossos cachorros. Você vê que E o cara é pouco flamenguista, né? mas eu tenho um pouco desse viés aí. E trabalho no BTG, é praticamente o meu primeiro emprego, a gente vai falar um pouco sobre isso. E é um prazer estar aqui, cara. Estou super animado aí com o papo, acho a ideia fantástica, a gente falar um pouco de fé, de negócios, como é que essas coisas se misturam, acho que E ainda mais com a nova geração, né, que tá vindo o aí. jovem, eu acho que é muito legal, tenho 44 anos, né? Tô já um tempinho aí na estrada, meus cabelos brancos não negam. E É muito trabalho e muitos anos, né, os dois. uma área meio estressante, né? Mas tudo bem. Deus abre o caminho e nos direciona aí. É isso. E, Thiagão, o que você gosta de fazer fora do ambiente corporativo, o pessoal te conhecer desse outro lado? Cara, como bom carioca, eu gosto de praia, né? Então, quando você tá na praia, você gosta de pegar onda, você joga um futevôlei e também um futebol, né? Sou parecido contigo nesse aspecto do futebol. Não não, jogo tanto quanto você, mas eu também não surfo, então deixa então quieto. tá igual, legal. Não, mas que legal, Thiagão. E assim, a ideia aqui, quando a gente traz um convidado, é sempre pegar a história de uma pessoa que tem essa fé e entender como que ela lida no mercado, especificamente você no mercado financeiro, né? Uhum, É, e aí eu acho que é legal também você falar um pouco do que é o BTG, né? Para quem nunca ouviu falar, ou que não conhece o que é o uhum, banco. Acho que dificilmente alguém que gosta, que lê do mercado financeiro, não sabe o que é. uhum. Mas para alguém que é conhecimento zero, ter esse entendimento, acho que é legal também, entendeu? Tá bom, tá bom. Cara, o BTG ele é um dos maiores bancos hoje locais, né, no Brasil. É um banco de investimento que está se tornando mais conhecido agora porque ele está virando também um banco de varejo, então tem cartão de crédito, sabe, sua conta digital, enfim. Acho que a turma hoje em dia conhece muito mais do que na época que eu entrei. Uhum. Eu estou no banco há quase 23 anos. É praticamente o meu primeiro emprego, como eu te falei, entrei muito jovem. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que Deus me direcionou na época. Não era nada Deus, né? Uhum. Eu vou te contar que eu não era ainda convertido, mas eu consigo hoje, quando eu olho para trás, enxergar, caramba, ó, aqui foi Deus, aqui foi Deus, aqui, putz. Uhum. Então, assim, é mais fácil hoje enxergar. E, assim, a minha história, cara, ela começa, como eu falei, no Rio, nasci em berço de ouro, vamos dizer assim. Eu sou filho de pai paulista e mãe cearense, mas nasci no Rio. Meus pais se conheceram de férias. Meu pai morava no Rio, se apaixonaram, moraram 35 anos no Rio e eu nasci lá com meus irmãos. Mas perdi meu pai muito cedo, né? Com 11 anos eu perco meu pai. E assim que a gente perde o nosso pai, a gente perde não só a referência paterna, mas ele era o cara que tocava os negócios, ele era empreendedor. Então a gente basicamente quebra nesse momento, né? A gente foi muito rico quando eu era criança e do dia para a noite minha mãe, fora da cidade dela, sem parentes para ajudar, tinha 3 crianças para criar no Rio de Janeiro. Ou Né? seja, foi berço de ouro só até ali os Só seus... até os meus 11 anos, surfei pouco essa onda aí. E aí, cara, se perder o pai muito novo é uma experiência traumática porque você não entende direito, né? E a ficha demora para cair também, porque você ainda é muito criança e tal. Mas talvez nesse primeiro momento eu tive que correr um pouco mais do que os outros, porque você amadurece por bem ou por mal muito cedo, né? Uhum. Você começa a entender que está faltando não só uma pessoa ali dentro de casa, mas começa a faltar algumas coisas. Eu vi minha mãe sofrendo muito para tentar manter algum tipo de padrão. E quando eu completo o colégio, né, eu sempre estudei em colégio particular,
eu vi que minha mãe já estava numa situação mais apertada. E eu coloquei para mim, e minha mãe também colocou isso na mesa, que eu precisava passar numa faculdade pública. E eu não tinha muito que escolha, nem eu nem meu irmão. Porque pela condição que ela tinha ali, você não ia conseguir Eu, pagar tudo. eu estudei economia, assim, por que eu escolhi economia? Eu gostava muito de matemática, história e geografia, eram as matérias que eu ia melhor no colégio. E para mim, Legal. economia nada mais é do que você estudar a história ou a geografia de um país através dos números. Então, eu entendi isso cedo. Falei, putz, vou fazer economia. Poderia ter feito engenharia? Poderia. Só que eu era ruim em física. Eu falei, cara, engenharia tem até física 4. Falei, esse curso aqui vai me pegar. Não vou, não. Vou na economia que tá legal. E aí, cara, eu consigo passar para uma faculdade pública no Rio, na UERJ. Se você perguntar, todos os meus amigos estavam na PUC, que era uma das melhores faculdades de economia e é até hoje do país. E eu fui para uma outra realidade. E super feliz, enfim, tava conseguindo estudar. E aí é legal porque, desde o início, importante falar também, eu tive uma pessoa de referência, né? Como eu não tinha o meu pai, eu tive que buscar uma referência, vamos dizer, masculina, uma figura para me orientar de alguma forma. E não foi porque eu pensei nisso, foi por acaso, né? Eu sempre falo que eu tenho um tio de consideração que eu encontrava uma vez por ano. Olha que doideira, cara. Foi uma vez por ano que eu encontrei esse cara. E ele era muito bem sucedido, ele era do mercado financeiro e eu só encontrava ele no Natal. No almoço do dia 25, juntava a família maior, né, aquela bagunça. E eu, cara, eu quero ser igual esse cara aí, bicho, como é que faz? Aí eu fui ficando mais velha, quando eu tinha lá para os 16, 17 anos, eu perguntei para ele, cara, o que você faz? Ele, eu trabalho no mercado financeiro, num banco. Isso era em 97. Eu falei, tá, e aí para onde 97 você estava na faculdade? Eu estava entrando na faculdade. Eu me formei em 97, entrei no primeiro período em 98. E eu já fui perguntando, cara, onde que eu vou trabalhar? Por quê? Porque eu já tinha entendido que a minha mãe não ia ter condições de me bancar, seja para sair, né, um jovem com 17, 18 anos, o que ele quer fazer? Ele quer fazer esporte, ele quer sair, né, enfim, curtir a vida, quer curtir né? a vida. Só que minha mãe ainda estava naquela luta, então eu falei, putz, eu preciso me bancar. E os seus pais não tinham ligação com a igreja, não tinham nada... E aí, cara, assim, eu sempre fui de família católica, sempre frequentei a missa, achava chato pra caramba. Imagina a criança, eu olhava a liturgia, eu olhava e falava, meu Deus, quando que acaba? Enfim, criança, né? Não entendia direito, a linguagem era diferente, né? É muito tradicional, eu tinha dificuldade de gostar, mas sempre frequentei. Mas não era bem nominal. Assim, éramos católicos não praticantes, vamos dizer, acho que como a maioria do passado do Brasil foi. Acho que isso está mudando, e a gente pode falar sobre isso. E aí, cara, então eu tive essa referência que me direcionou, e hoje eu olho para trás e vejo que foi Deus ali dando a primeira pincelada na minha vida. Só que pelo fato de eu não ter, vamos dizer, o apoio dentro de casa financeiro, porque minha mãe não conseguia, porque tinha outros filhos para cuidar também, eu falei, cara, eu vou trabalhar desde o início. Aonde que eu vou trabalhar? Então, eu criei um senso de urgência, talvez essa seja a primeira dica que eu dou. O jovem ele tem que ter um senso de urgência para a vida dele, porque quanto mais tarde você acorda para o que é relevante, a tua responsabilidade, talvez vá demorar mais tempo para você chegar onde você quer chegar. Não, e eu acho que o senso de urgência para o jovem é o que faz ele sair um pouco do conforto, né? Exato. Porque assim, você entrou nesse senso, você não tinha escolha. Eu não tinha escolha. Ou era isso ou era isso. Exato. Cara, a situação se impôs. Eu falei, putz, cara, eu tenho que ir. Exato. Se eu não fizer, eu não vou sair, eu não vou, sei lá, fazer qualquer coisa, eu vou comprar as coisas que eu quero. Então, eu não tinha muita escolha. E aí eu busquei uma referência, então isso aqui também já é uma segunda dica. Ter uma pessoa dentro do teu eixo que possa te direcionar como um mentor, coach, encorajador, tem várias palavras hoje, mas você ter uma pessoa mais velha que te ajude é muito importante. E eu tive essa pessoa, ideal que não seja teu pai e tua mãe, porque geralmente essa turma vai passar a mão na tua cabeça. Então tem que ser alguém próximo, mas ao mesmo tempo não tão próximo assim, para te dar os conselhos e te direcionar. Queira você ouvir o que ele tem para dizer ou não, né? Ele não vai querer só te agradar. Então isso também foi muito legal. E esse cara, na época, me direcionou. Falou, olha, tem uma escola aqui, que é essa do Pactual, na época, que é muito, muito boa.
E aí eu fiquei com isso na cabeça, tentei no meu primeiro Aquele cara da sua família, que cara você da minha encontrava uma família. vez por ano. Eu falei, cara, eu quero ser igual a você, mas eu não quero te pedir emprego, porque eu quero vencer por conta própria, né? Aham. Eu quero QI. E ele falou, cara, então você tem que ir para esse banco. Eu nunca tinha ouvido falar do Pactual na época. Na época não era uma operação muito Não grande. era uma operação muito grande. O banco tinha 200 e poucos funcionários, hoje tem 8 mil, pra você ter uma ideia. Uhum. Estamos falando de 97 para 98. Mas eu guardei aquilo. Eu tentei chegar a fazer uma entrevista no início, logo no primeiro período, mandaram voltar porque eu era muito novo, 18 anos, eu tinha que estudar ainda um pouco. E falaram, volta quando você estiver mais para o final da faculdade. Acabou que eu não consegui, logo que eu cheguei no final da faculdade, entrar, mas 6 meses depois, de formado, eu já estava trabalhando numa outra empresa, a Michelin, uma multinacional francesa de pneus, e aí pintou essa oportunidade, e aí eu fui. Uhum. Eu lembro que na época eu falei para o meu chefe, cara, eu passei no trainee da Ambev e no processo do Pactual. Aí ele, putz, a Ambev é uma baita empresa. Eu falei, cara, eu vou lá para o Pactual. A Ambev Entendeu? já, a Ambev, A Ambev na já época era Ambev, óbvio, não era consolidada. desse tamanho, mas já tinha rolado a Aham. fusão. Isso foi em 2002. Ou seja, era um tiro no escuro contra Era um tiro, que isso. aparentemente ia ser uma progressão de carreira É ali isso. na Ambev. E aí eu lembro que esse meu ex-chefe, que é meu amigo até hoje, ele falou, cara, você tem certeza? Porque eu já trabalhei no mercado financeiro e essa história do bônus é legal, mas o banco vai quebrar, porque eles tinham trabalhado num banco que quebrou. Uhum. E eu falei, cara, eu sou jovem, a hora de eu arriscar é agora, alguma coisa me diz que eu tenho que ir por aqui. E eu não era, né, ainda convertido nem nada, eu estava indo puramente no meu instinto. Uhum. Hoje eu olho para trás e eu vejo que não era um instinto, era Deus ali me dando aquele empurrão. Uhum. E aí, um ano depois de eu entrar no banco, eu fui promovido, eu entrei no Rio, o banco ele era maior no Rio, hoje se eu olhar para o banco ele é maior em São Paulo. E aí, um ano depois, eu fui promovido e vim morar em São Paulo. E pensa assim, isso foi já, eu entrei no final de 2002 no banco, e aí ali de 2003 para 2004 eu vim para São Paulo. Mas, Thiago, acho que é legal, só para pegar essa parte que você falou sobre o jovem e sobre ter esse negócio de arriscar, né? Porque o jovem é o que a gente sempre fala de ter mais tempo, né? Ou de poder errar e começar de novo. Isso chegou a passar pela sua cabeça naquele momento? Você sabia que você poderia ir, errar, poderia não dar em nada e começar de novo? Ou você tinha essa certeza que você ia querer continuar ali nessa caminhada e construir carreira dentro do banco? Cara, eu vou ser super sincero, eu não sabia se ia dar certo, mas eu sabia que eu tinha que estar trabalhando em algum lugar legal. Cara, essa sempre foi a minha preocupação, eu preciso me formar e eu preciso estar trabalhando em algum lugar, porque eu preciso me bancar. Eu preciso começar a trazer dinheiro para dentro de casa, ajudar minha mãe. E eu lembro, cara, que nessa época eu tinha vários amigos, né, na minha galera, que os caras largavam os empregos, os programas de trainee, porque o cara queria ir antes para Salvador, para pegar o pré-carnaval, e eu assim, caramba, esse cara tá largando o job dele, para ir para balada, para night antes da hora, e eu falava, cara, isso eu não vou fazer nunca, porque às vezes uma decisão errada que você toma aqui vai refletir lá na frente. Uhum. Então, assim, pode ser que eu erre, eu escolho o lugar errado, onde eu fui trabalhar, mas eu não vou tomar a decisão errada. Assim, Uhum. a situação ela vai se impor, não vai ser eu que vou impor uma situação que eu vai me colocar numa situação difícil. Então, óbvio que existem dúvidas, você nunca sabe exatamente onde você vai cair ou onde você vai desenvolver a sua carreira, mas eu acho que você tem que ter na cabeça condições ali específicas de uma empresa, o que é uma empresa boa, quais são os princípios, valores, onde eu quero estar. Ali já é um caminho que você vai seguir. Pode ser que você mude de rota no meio da tua carreira, mas isso... Ou seja, ter uma boa escola ali, né? Saber que você está num ambiente importante. Ter uma boa escola e, de novo, a referência de uma pessoa para te guiar nesse sentido é muito importante, porque a gente pode tomar uma decisão errada ou achar que essa empresa é legal, aquela não é. Então, é importante conversar com pessoas que conheçam o lugar para onde você estava indo. Eu sabia para onde eu estava indo quando eu fui para esse banco? Não. Mas tinha um cara que sabia por mim e ele me chancelou. Uhum. Né? Poderia não ter dado certo. E você deu ouvidos a ele mas também, isso ouvi. é importante, né? Eu poderia tomar minha decisão por conta própria, num instinto puro, e poderia ter dado errado. E aí, cara, quando eu venho para São Paulo, eu penso o seguinte,
pô, a vida inteira morando com os pais, né? Tinha tudo ali, roupa, comida, né? Não, Em casa, tudo essa bonitinho. maravilha Aí que você vem para São Paulo, bicho, não é a tua cidade, né? Foi difícil, cara. Então, assim, vim ganhando menos, mas tinha a história do bônus lá e tal. E é legal. E aí você vem solteiro pra cá, é um mundo novo, né, cara? Foi uma loucura, assim. No meu início aqui, é difícil você manter o foco, você dá uma deslumbrada, porque tem muita... A São Paulo oferece muitas coisas, né? Pro cara que tá chegando pela primeira vez, né? E eu lembro que nesse período, cara, eu já estava meio de saco cheio de ser solteiro, assim, que eu já estava nessa luta aí há muito tempo, né? Não, e você não era crente, né? Eu não Então era você crente, não tinha essa cara. perspectiva de Era, casamento. cara, eu era da bagunça, irmão. Assim, coitado de mim. Meu passado me condena um pouco. Até que as pessoas que me conhecem de antes falam, cara, não é possível que esse cara virou esse cara aí. Mas, enfim, tudo pra dizer que todo mundo tem jeito, né? Sim, sim. E aí, cara, foi legal porque como é que eu conheci a minha mulher, né? Que acho que foi um capítulo importante da minha vida. Eu estava já nesse vai e vem. Imagina o seguinte, vim para São Paulo, no início você, não tem amigo aqui. Então eu ficava no bate e volta maluco de carro, porque não tinha muita grana para pegar avião. Então voltava para ver meus amigos aos poucos. Eles foram se mudando alguns para São Paulo e hoje eu tenho muito amigo aqui, eu tenho uns amigos também de São Paulo e tal, mas na época não tinha. E aí teve um fim de semana que eu voltei, cara, e aí todos os meus amigos tinham viajado. Eu fiquei meio chateado que a galera não me avisou. Eu falei, cara, cadê todo mundo e tal? Aí tava todo mundo em Búzios, lá numa balada. Eu falei, pô, vou ter que ir também, né? Não tava muito afim, sabe assim, tu vai porque todo mundo foi. Eu já tava nesse modo assim. Não tinha opção. Eu não tinha opção, eu tava meio saco cheio da balada, mas falei, vambora, mais uma, né? E aí conheci, nesse fim de semana, a Priscila, que foi vir a ser a minha depois namorada, esposa, numa micareta. Fora de época. Sei o que é isso. Carnaval, assim, a balada axé, sei lá como é que a galera fala. Assim, chiclete com banana, irmão. Isso aqui é guerra suja. Na época era guerra suja. E aí, cara... o pessoal da nova geração aí não deve nem saber o que é. Alguns devem saber. O chiclete com banana eu conheço. Chiclete com banana. Assim, clima Salvador, pré-Salvador, pré-carnaval. E aí, cara, eu conheci minha mulher, cara. E assim, na época, essa garota, e ela me deu uma enquadrada, do tipo, ela mandou o checklist, meu irmão. Assim, ó, eu não gosto disso, assim, o cara para estar comigo, é isso. Puxou uma lista de 10 itens. Jogou o sarrafo lá em cima. Eu fui checando em quais eu não estava em metade. Falei, cara, essa mulher é diferente. Eu vou atrás dela. E aí, cara, a gente começou a ficar, namoro, ponte aérea, aquela loucura, né? Só fim de semana. Mas eu sempre voltando. E aí, cara, um negócio que me incomodava, como eu ia e vinha de carro, eu não tinha muito tempo, né? E aí, Natan, eu olhava muito pro relógio, final de semana, aquela correria, e indo e voltando de carro, então você demora, né? A Dutra ali, o bicho pega. E aí, qual que era o problema, cara? Eu chegava geralmente sexta de madrugada e voltava domingo depois da hora do almoço, porque eu não queria pegar a estrada muito tarde. Mas todo final de semana você estava no Rio? Todo final de semana, cara. Porque ela era a Priscila é 6 anos mais nova do que eu. Então, né, não tinha escolha. E um dos checklists era, não posso viajar com o namorado. Então, eu tinha que vir mesmo. E aí, cara, qual que era o problema? Domingo, ela ia para essa tal da igreja de manhã. Eu falava, pô, vim até aqui, né, cara, para ficar um dia só com a minha mulher. Pô, ruim, né? Tem jeito, vou ter que ir nessa igreja. Eu comecei a ir, né? Então, assim, eu brinco... Quando eu conheci Deus, eu fui por amor. Amor à minha mulher, a Priscila. E eu comecei a ir, cara, uma parada muito louca, cara, porque o meu background era igreja católica. Você ia forçado, né? Forçado. Eu ia porque eu queria estar com ela, né? Sim. E eu lembro que eu vim da igreja católica, né? Aquele negócio mais quadradão. Já cheguei lá, trauma, cara, né? Rio de Janeiro, fevereiro, pô, pastor de bermuda, rock and roll, louvorzão, uau! Eu não entendi nada. Falei, cara, que lugar louco. O cara era casado, né? Assim, o cara com filho, mulher. Eu falei, cara, tá certo isso, né? Falei, beleza, tô aqui, né? Tô com a minha mulher, tá bom, né? E aí, cara, comecei a ir, fui 1, 2, 3, e comecei a entender as coisas que o cara falava, o pastor Pedrão, meu amigo, e aí comecei a achar interessante as coisas que ele falava, mas até aí também nada, né? Sim.
Tava ali, uma coisa legal para ouvir, tava fazendo algum sentido, mas tava atrás da minha mulher. E aí, cara, é interessante falar que nesse momento eu recebi uma proposta para ir morar lá fora pelo banco, né? Vamos dizer, um upgrade na minha carreira. E o banco é assim, pinta uma oportunidade, você tem que abraçar. Geralmente é assim no mercado, né? Você não pode titubear muito. Que você tem que mostrar o comprometimento que você está ali comprando um negócio. Só que o problema é que eu tinha acabado de conhecer. Minha mulher estava no auge da paixão, 3 meses de namoro. Quantos anos você tinha, Thiago? Eu tinha 26, por aí. 26 anos. Né? E aí, cara, minha mulher, então, tinha 20 anos. Só pra você entender. E aí eu falei, cara, e agora? Aí eu virei para minha sogra, 3 meses de namoro. O pai dela é general. Do exército. Família militar. Pensa assim, família conservadora brasileira. E eu, playboyzão, né? Virei e falei, parada é a seguinte, vou casar com a tua filha, a gente vai morar lá em Nova York. Detalhe, minha mulher tinha 20 anos na época, não estava nem formada na faculdade, estava no último ano. Foi engraçado que ela riu da minha cara, né? Eu não entendi, mas estava convicto. Mas, obviamente, que não ia conseguir levar, né? Estava ali tentando jogar com o que eu tinha. Minha filha de 20 anos, a Priscila estava na faculdade? Ela estava no último ano. E aí a Priscila, e aí eu assim, maior dúvida, né? Cara, e agora? Putz, essa mulher é a mulher da minha vida, eu não posso perder ela, mas também não posso perder meu emprego e tal. Aí virei pra Priscila e falei, e aí, Pri? O que a gente vai fazer? Vamos fugir? Teu pai vai me pegar? Vai mandar teus irmãos vir atrás de mim? O cara, já sei. Eu falei, e aí? Qual que é o plano? Te deu a solução. Me deu a esperança. Falei, fala, qual que é o plano? Ela, vamos orar? Aí eu não era nada, né? Aí eu já estava frequentando a igreja, mas falei, Pri, sério? Deu aquela murchada, eu né? não podia também falar muito, senão, ela ia ficar chateada comigo, né? Respeitar um pouco, né? Aí eu, sabe aquele descrente? Eu falei, tá bom, ora aí. Aí, fiz aquela oração, olho aberto, um fechado, assim, só para ver se ia... Qual que era a mágica? Raio ali, alguma coisa. Aí a gente orou para Deus, né? Ela orou, no caso, eu só... Falei amém no final, para Deus mostrar qual que era o caminho. E aí, beleza, não aconteceu nada. Tá bom. Aí, um mês antes de eu ir, eu já vendi. Eu morava em São Paulo, né? Vendi meu carro. Eu morava com 2 amigos. Vendi, minha cama, meu pedaço da geladeira. Estava começando, já terminando de tirar o meu visto de trabalho. Contrataram uma pessoa para o meu lugar, né? Aqui em São Paulo. Ou seja, tudo pronto para eu ir. Aí rola um evento maluco, que foi a venda do banco para um banco suíço. E, cara, do dia para a noite. E o banco ele já tinha quase sido vendido algumas vezes. Que ali não era no começo, mas também já estava começando a dar os primeiros passos largos. Assim, é isso, o banco estava se destacando e tal. E aí esse banco suíço vem, faz essa proposta e calha da turma aceitar um mês antes de eu ir, cara. E aí eu fiquei meio em pânico porque, cara, o banco era um banco grande, o banco estava comprando a gente. E aí fui ver como é que era a mesa de operações do banco lá fora. Eu trabalho na corretora do banco, na área de ações. Fui ver como é que era o floor lá. E, cara, era Maracanã, irmão. Assim, 200, 300 pessoas. Aí virei pro meu chefe na época e falei, e aí, cara? Qual vai ser? O que vai rolar agora? E eu? E aí ele falou, irmão, eu não sei nem se eu vou ficar, né? Porque os caras compraram a gente. Então, tua cadeira lá em Nova York... incerteza, aquele não nível tem. de... Então, assim, virou assim uma maluquice porque um dia você tá bem, um dia você tá mal. Eu brinco, cara, que hoje, né, quando as pessoas olham talvez para o meu currículo, onde eu tô, o que eu me tornei, é fácil você ver a foto e tirar algumas conclusões ali. Mas ninguém lembra do filme, né? Eu outro dia fui dar meu testemunho lá na minha church e eu parei para olhar um pouco para trás. Eu falei, caraca, bicho, montanha-russa, né? Porque uma hora você está bem, uma hora você está mal, eu perco meu pai, aí vou para cá, vou para lá, aí chacoalha daqui. Então, o filme é muito diferente da foto. Isso para qualquer um, cara. Para o cara bem sucedido lá na frente, é legal você acompanhar como é que foi a caminhada dele. Não o que ele é hoje. O que ele é hoje é uma consequência, mas a história é muito mais legal do que o final do filme. Sempre foi assim. Não, e acho que é justamente por isso que, principalmente no mercado de trabalho, você não consegue colocar nessas coisas o seu fim último da vida, a sua alegria, porque é tudo
sabe, uma hora, do dia pra noite, tá tudo pronto para você viajar para Nova York, para começar uma etapa da sua carreira que E é puxam teu importante. tapete. Então, assim, É. o trabalho eu brinco, cara, pô, amo o que eu faço, pô, visto a camisa de onde eu tô, mas o trabalho não é meio. Ele não é fim de vida, ele é meio de vida. Né? Óbvio que você tem que honrar, fazer tudo com excelência, buscar sempre prosperar, mas às vezes Deus não quer que tu esteja ali, ou ele vai mudar a rota e você vai ter que entender. Se você está depositando 100% de tudo que você faz, ou de quem você é, em um lugar só, cara, você pode quebrar a cara. Aí nesse momento eu ainda não tinha esse entendimento. Por um momento eu falei, cara, quebrei, né? Literalmente. Mas eu tinha um prêmio de consolação que era ficar com a minha mulher. Mas não estava feliz 100%, né? Tava ok. Porque eu já estava ali tentando construir uma coisa, sair de casa, pô, outra cidade, uma dureza danada e tal. E aí, cara, nesse um mês antes de eu ir, pô, fiquei mal, cara. Assim, fiquei mal mesmo. E pô, também não podia transparecer isso no trabalho. Fiquei ali continuando a trabalhar, vendo o que ia acontecer. E aí, cara, rolou um milagre, assim, um negócio que geralmente não acontece. Quando uma empresa compra outra, o que acontece geralmente? A empresa que compra chega lá e manda embora todo mundo e prevalece quem Troca de diretoria, está troca de ali, funcionário. né? Em todos os cargos. Né? Geralmente é assim. E não aconteceu isso, cara. E nessa época, eu estava indo morar em Nova York porque eu já não estava gostando muito do que eu estava fazendo. Eu tinha Você já estava na bolsa? Eu já estava na corretora, Uhum. Eu era sales trader, operava, né, para os clientes. Eu já não gostava muito do que eu fazia, eu gostava mais de falar. Eu sou vendedor, né, eu sou um sales, no jargão de mercado. Eu gostava mais de falar do que de operar. E eu já tinha falado isso para o meu chefe, mas até aí nada, né? E ele falou, putz, vou dar um prêmio de consolação, vou mandar esse cara para Nova York. E aí do nada eu perdi tudo. Só que, cara, esse movimento que rolou da venda do banco foi o que me permitiu virar vendedor, né? Que era a cadeira que eu queria. Porque do dia para a noite, a galera que viria desse outro banco, ninguém quis vir, cara. Uma loucura. Negócio meio, sabe? O banco já era grande, né? Eles devem O banco ter já pensado era que grandinho, né? O outro banco também. Os caras não vieram, Natan. E aí caiu no meu colo, irmão. Sabe aquele negócio? caiu no seu colo, né? Caiu no meu colo a vaga que eu queria, ou seja, uma primeira resposta. Pô, eu tinha essa preocupação de largar minha mulher. A gente estava planejando de namorar à distância. Já namorava à distância, ponte aérea. Agora ia ser Nova York e Rio. Pô, difícil, né? Ia dar ruim. E aí, cara, quando rolou isso, eu olhei, eu falei, cara, é muita coincidência para um cara só, né? E as pessoas hoje, se eu falo isso, deve ter um monte de cara, ainda mais no banco, deve achar que eu sou maluco. Né? Então o banco foi vendido para tu se converter. Eu falei, cara, nessas horas eu olhei, dei um passo para trás e falei, cara, essa oração teve poder. E sabe o que mais? Pô, vou começar a dar um pouco mais de ouvido para essa história toda. E aí eu fui me entregando, frequentando, né? Continuei no bate-volta de carro, indo para a igreja domingo com a minha mulher. E foi um negócio meio natural. Aí no final desse ano eu e a Pri no dia de Natal, eu me batizei, a Pri tinha se batizado muito jovem, ela teve essa chamada no coração, né? Ela estava se reconciliando com Deus, ela também teve os problemas dela, o jovem, né? Se perdeu em algum momento. Ela falou, cara, amor, vou me batizar contigo, porque eu tô tendo esse encontro com Deus de novo. E, cara, então, assim, foi um negócio muito louco que aconteceu. E, então, assim, diferente, sei lá, de muitas pessoas que têm esse encontro com Deus cedo, porque vem de família cristã, eu demorei um pouco, fui para um caminho totalmente diferente e voltei. Não, e é legal que a sua história, o seu testemunho é totalmente atrelado à sua carreira profissional, né? Porque foi um movimento do banco que Deus usou naquele momento para tocar o seu coração, para plantar semente. E aí, cara, é muito engraçado, né? Porque eu já estava no banco, então a galera já tinha uma leitura minha. Eu era aquele cara da bagunça, vida louca. Cara, fiz muita coisa assim que hoje eu não me orgulho tanto. Mas, cara, me fez, de alguma forma, chegar ali.
E só que as pessoas que trabalhavam comigo viram os dois lados da moeda e viram eu me transformando. E a galera, no primeiro momento, botou uma pilha errada, cara. Falou, ih, esse cara aí, a mulher dele, não sei o quê. Então, assim, foi... No início rolou uma certa perseguição, assim, no trabalho grande. Eu ainda era novo no trabalho, então não Você tava... tinha acabado de começar ali a sua jornada. Uma nova como carreira. cristão. Rolou um bullying espiritual que eu brinco. E aí, cara, no início é assim, né, cara? Tu se converte, é fogo puro. Tu quer ir pra cima, debate... Vou converter geral, né? Vou pescar todo mundo. E, cara, o ambiente que eu tava, isso também foi um aprendizado. Para isso que eu ia perguntar, para você fazer essa transição, foi diferente, porque você passou a enxergar o mundo de outra forma, você passou a enxergar o trabalho de outra forma. Como é que Muito foi, aprendizado, cara. como é que foi para você chegar nesse ambiente e dar o seu testemunho? E assim, quais dificuldades você encontrou nesse meio do caminho, assim? Tá. Vamos lá. Cara, o mercado financeiro, ele é muito legal, mas ao mesmo tempo ele é meio perigoso, né? Por quê? Porque o mercado financeiro, principalmente agora, ele está muito na moda, né? A galera, o jovem, o que o jovem mais quer hoje? É ficar bem-sucedido rápido, de preferência rico, trabalhando pouco, né? Porque tem alguns exemplos, são poucos exemplos que acho que calam profundamente na cabeça de muita gente. Você CEO rápido, porque aquele cara empreendeu, criou um negócio, bum, né? E tem muita gente no mercado financeiro assim. Então, tem muito essa história Criou-se essa fama Criou-se essa fama de que você vai ganhar muito dinheiro. Realmente é um ambiente que os valores são diferentes. Bastante. Circula muito dinheiro, tem muita oportunidade. Então, o rock and roll ali é mais pesado, é meio heavy metal. E aí... eu estava chegando, né? Já não era tão júnior, mas era, porque eu estava mudando de cargo. E eu, no primeiro momento, dentro desse ambiente, que é um ambiente que tem muita competição, tem muita ambição, pelo que a gente falou, os melhores caras estão juntos ali, né? De certa forma, trabalhando junto. Então, eu cheguei num ambiente que eu falei, putz, como é que eu vou fazer aqui? Até para me posicionar de que eu estou virando uma pessoa diferente. No início eu fui para o embate, para a resenha, e aí tomei algumas pancadas. Chegou com os 2 pés no peito. Cheguei mesmo, uma voadora. Popular. E aí tomei muita porrada, a galera me sacaneou assim, geral, dava os apelidos, pastor, não sei o quê. E aí eu fui entendendo, cara, que não era esse o approach que eu tinha que ter. Eu falei, putz, isso aqui não vai dar, cara, porque a galera é muito inteligente, ali prevalecia muito a ditadura do argumento, mas esse argumento, se os caras não entendem o básico, como é que eu vou argumentar de algo que eles não, do livro que eles não leram, né? Todo mundo leu os mesmos livros ali. Só que tinha um livro maior que a galera ainda não conhecia muito e tripudiava, por sinal. Né? Porque era zoeira mesmo. A galera tá ali no ambiente, o mercado financeiro tem um pouco de zoeira ali nas corretoras, né, onde eu trabalho. Então tem esse eu ia falar isso, porque por mais que seja um banco, acho que é interessante você também colocar essa perspectiva, tem muita competitividade dentro ali também, né? E acho que isso também afeta de alguma forma, porque o cara, imagina, o cara tá ali, se ele não tem uma visão igual você tinha, de que trabalho começou a fazer parte da forma como você lida com a vida cristã, trabalho é um jeito de você se subir na vida e atingir os seus objetivos. E você tá ali com o cara na competição. E aí o cara brincava com tudo, Natan. Pô, tá dando dízimo pro pastor, qual o carro do pastor? Tá rico, não tá? Cara, zoeira. Ainda mais a galera mais jovem, eu era jovem também, então teve isso. Cara, e aí eu fui entendendo com o tempo, com maturidade espiritual, que, cara, ali não vai ser no falar, vai ser no agir, vai ser no meu dia a dia. Então, assim, cara, eu vou me posicionar com princípios e valores, postura, disciplina. E foi dando resultado com o passar do tempo, né? Eu também saí um pouco do embate, me questionei muito, falei, cara, por que Deus me colocou aqui? Tinha esses questionamentos, pô, tô tomando porrada pra caramba, não entendia direito. E aí, com o passar do tempo, você vai entendendo que dentro desse ambiente é mais difícil, né, surgir pessoas ali com essa fé, mas que eu estava ali, tinha algum propósito, né? E, cara, eu não contei uma parte da minha história que é legal, que também me ajudou muito quando eu era jovem, que no primeiro dia que eu entrei no banco lá no Rio,
Eu te falei que eu gostava de jogar bola, né? O meu primeiro dia no banco, cara, eu entrei de muleta que eu tinha operado meu joelho. Tomei uma entrada dura. E aí, cara, foi muito difícil porque eu tinha que sair para ir fazer a fisioterapia e a galera ali falava, bicho, não dá, porque tem que trabalhar. E você tava Que no... o começo é loucura, né? O Você tem que começo se é uma mostrar. loucura. Eu tava no back-office, que é uma área que se trabalha muito, horas a fio, até meia-noite e tal. E aí eu tive que me adequar à rotina, ir para fisioterapia às 6 horas da manhã, para cuidar do meu joelho, uma cirurgia dura. E nesse período, cara, foi legal porque eu criei uma disciplina, que eu acho que também é um ponto que mudou minha vida. Uhum. Porque um jovem de 20 anos, cara, pô, pelo menos no meu caso, tudo que ele quer fazer é esporte. Eu sempre gostei. E, pô, do nada você não pode mais correr, andar direito. Eu falei, cara, eu quero ficar bom. E aí foi legal porque eu ia todo dia para fisioterapia. Eu tive uma complicação cirúrgica que eu tive que fazer, no final, 3 cirurgias para curar o joelho. Demorou 2 anos, então foram 2 anos de fisioterapia. E essa disciplina, cara, serviu muito para minha carreira, né? Então isso foi legal porque eu levei isso junto. Então o senso de urgência para correr cedo nessa maratona, ou largar cedo, com disciplina, cara, foi um negócio que fez bastante diferença para mim. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo, putz, que legal que eu segui esse caminho. Não, e isso que você está falando é importante, Thiago, porque eu vejo que hoje, principalmente jovens, eu fui assim também durante muito tempo e o esporte me ajudou muito com isso, mas que é difícil para as pessoas trabalharem a disciplina, né? Exercer essa questão de você conseguir ser constante, sabe? Uhum. Independente da circunstância, se está chovendo, se está sol. Como que você, para você, o que te ajudou a exercer essa disciplina? Foi algo de dentro? Foi algo mais prático para você? Porque assim, eu vejo, pensa que tem gente, talvez que esteja escutando a gente, que tem dificuldade com isso, que é normal, né? Porque ninguém nasce disciplinado, né? Isso é algo que você precisa trabalhar. Para você foi um aprendizado, demorou muito, foi... Como é que foi para você? Cara, é muito louco, porque quando eu olho para trás, foram as condições de vida que se apresentaram. Então, pensa assim, meu senso de urgência foi porque eu perdi meu pai cedo, eu tinha que ajudar minha mãe de alguma forma. A disciplina veio porque eu quebrei o joelho, eu rompi o ligamento cruzado, eu não andava direito, estava de muleta, e eu queria jogar bola, queria pegar onda. Então assim, tudo isso criou-se, né, uma necessidade maior dentro de mim. Às vezes a necessidade se impõe nesse caso. Então eu acho que até isso Deus foi legal comigo, porque ele meio que me obrigou, tipo assim, ó, irmão, você só tem esse caminho. Senão você não vai voltar a fazer o que você gosta de fazer e tal. Mas a disciplina, cara, o que eu aprendi desse processo todo é que ela tem que ser exercida nos bons e nos maus momentos. Vai ter dia que você está cansado, que você não quer ir, cara, você tem que ir. Você não tem escolha. Tipo a história do trabalho, você acorda, cara, você tem que trabalhar. A aula você ainda mata um pouco, né? Dá uma enrolada com tua mãe, teu pai. O trabalho ali, se você vacilar muito, tá fora. Então, isso também me ajudou no trabalho. Junto com a disciplina vem a resiliência, que é um negócio que às vezes eu sinto que o jovem tem um pouco menos, a geração atual tem um pouco menos de resiliência, porque o cara quer conquistar tudo muito rápido, então ele não está disposto, às vezes, de cumprir as etapas para você chegar lá. E eu acho que a minha vida cristã é um pouco isso, eu tive que ir cumprindo as etapas, Deus foi me trabalhando devagarinho, talvez para eu chegar onde eu estou hoje. Então, eu acho que é isso, a questão da disciplina, ela vai forjando o teu caráter, vai forjando a resiliência, e eu recomendo... quem não é disciplinado, cara, exercer a disciplina. É um negócio... Com pequenas coisas. Com pequenas coisas, cara. Sei lá, você pode escolher uma área da tua vida, se é o treinar porque você gosta de esporte, ou se é se alimentar melhor porque você quer estar mais, né, bem de saúde, ou se é no trabalho se dedicar pra caramba porque você quer chegar lá, ou é estudar, passar por uma prova, algum concurso. Cara, dá para você escolher algum caminho aí nesse sentido. Tá? Você comentou aí sobre resiliência, Thiago, e você, como hoje você já está há mais tempo no banco, você lida muito também com jovens que entram lá enfim, que querem construir carreira e tal. E o que você tem percebido, um padrão assim da molecada que entra, que você tem enxergado e tem aconselhado eles, porque assim, a geração é totalmente diferente, né? A minha geração, colocando no seu termo aí, a geração que entra hoje no banco é totalmente diferente da que você, que era quando você entrou. E aí hoje, que erros ou que até acertos você consegue enxergar da juventude hoje que chega no banco, que conselho você dá para eles, para agregar também aqui para a rapaziada que está escutando a gente, que também, sabe, possa tirar algo positivo disso. Tá.
Assim, cara, eu acho que o jovem atual, ele enfrenta um mundo muito diferente, né? As coisas mudaram muito, seja por rede social, pós-pandemia, o mundo está muito globalizado e tal. E tem um mal hoje que aflige o mundo, que é uma doença, né? Que é meio invisível, que é a depressão, que é um negócio pesado. Por que eu estou te falando isso? Hoje se fala muito no termo de mercado, que é um termo da moda, que é inteligência emocional, que é um negócio que é difícil de encontrar, né? E eu aprendi, cara, nesses anos todos, que inteligência emocional tem uma série de livros que abordam o tema. Ele nada mais é do que fé. Se você desenvolve a tua fé, cara, de forma correta, e você coloca isso no teu dia a dia, cara, você atravessa qualquer momento. Eu tive alguns momentos bons e ruins no banco, e, cara, essa fé que eu desenvolvi com o tempo foi que me sustentou, cara. Teve um episódio, um tempo atrás, uma crise grande do banco, que a forma como eu reagi foi muito diferente dos meus pares, e, cara, foi Deus que me sustentou naquele momento, e foi legal porque nesse momento, naquela história que eu te falei que eu não falava muito, mas a forma como eu reagi à situação de crise chamou a atenção de algumas pessoas que vieram me procurar e falar: por que você está assim, cara? Por que você está tranquilo? Você não está desesperado? E eu falava: cara, assim, eu não sei o que vai acontecer, mas, cara, Deus sabe, Deus tem um plano para mim, um propósito, se não é aqui, se é ali. E isso foi legal porque a partir daí eu comecei a trazer umas pessoas mais para perto, apresentei um pouco da fé que eu tinha, algumas dessas pessoas seguiram o caminho, e então eu acho que esse mal que aflige hoje o mundo, o jovem hoje, é um jovem mais ansioso, né? Porque tem muito input, cara. O jovem hoje ele não tem o tempo ocioso para parar para pensar na vida. Ele está sempre, né, no Zap, no TikTok, em tudo. E cara, assim, então, essa questão da ansiedade, da depressão, que é um negócio muito frequente em jovem, a minha dica bicho, essa questão da inteligência emocional, tem um livro que inventaram uns 2.000 anos atrás aí, que é melhor que qualquer livro de autoajuda, que eu sugiro dar uma lida, dar uma papeirada aí, que faz bastante diferença. E de novo, tá na moda você tentar ficar rico rápido, ficar feliz rápido. Tá cheio de livro aí, né? E o que você acha disso, Thiago? Essa é uma boa pergunta, porque assim, trabalha em banco, o banco, como você mesmo falou, vende um pouco dessa ideia, né? Porque, circula muito dinheiro, tem a questão do bônus, e hoje você já tem quantos anos, Thiago, de mercado já? Eu comecei no banco em 2002, mas eu comecei a labuta aí nos anos 2000, ali quando eu me formei eu já estava empregado. Perfeito. São 24, 25 anos aí de carreira, de banco 23 anos. E aí você está acostumado com esse tipo de visão, mas o que você tem a dizer sobre isso de uma perspectiva agora já mais madura, né? Que muita gente não escuta na internet, porque parece que ou na internet o nego está tentando te vender alguma coisa, alguma visão, algum sonho, de que isso é possível, né? E a gente sabe que assim, o que a Bíblia fala, que muito do livro de Provérbios, é que não existe dinheiro fácil, né? Não. E eu queria ouvir de você, que hoje está nessa posição, que passou por isso, que ganhou dinheiro, né, na sua carreira. Como é que você enxerga isso hoje? Tá, legal. Esse é um tema legal porque, cara, a Bíblia é legal porque ela já abordou todos os temas que a gente vê hoje no mercado, até da minha época, que eram problemas e tal. Tá tudo lá, bicho. É só enxergar. E essa questão do trabalhar, de prosperar, cara, é bíblico. Deus quer que você, né, meta as caras, irmão. Tem a parábola ali dos dons e dos talentos. Cara, Deus não quer que você se esconda ou que você não se apresente. E isso é muito legal, porque isso também mudou um pouco a minha vida conforme você vai crescendo na fé e estudando mais. Eu comecei a entender que não adianta eu também ficar só no banco de reserva. Eu tenho que levantar e jogar, ou seja, tenho que praticar no meu dia a dia, né? Que foi um pouco que eu fiz dentro do banco, dando meus exemplos, meus testemunhos, ajudando a turma de alguma forma. E aí eu fui fazer isso também dentro da igreja, da minha igreja. Tem um cara que me puxou, que você conhece, na época, para
a parte de missões, que foi um negócio que eu me apaixonei. Depois, o que eu fui fazer? Eu fui servir na tesouraria. Eu fui tesoureiro da minha igreja, sei lá, uns 6, 7 anos. Hoje eu sou vice-presidente. E, cara, eu penso o seguinte, eu tenho 2 crianças hoje, mulher, cachorro, trabalho no banco, pô, mas isso não me impede de servir também, cara. Então, assim, porque as pessoas têm um pouco na cabeça, quando eu me aposentar eu vou fazer acontecer. Irmão, você morre no meio, né, acontece alguma coisa, tem um desvio de rota. Então é o seguinte, cara, Deus está te chamando, cara, levanta, pô, aquece e vai. Então, assim, eu acredito muito nisso, eu acredito muito na questão dos dons e dos talentos que a gente tem que servir. E, cara, é legal porque você começa a fazer a diferença na vida dos outros de uma forma prática. E aí você vive mais tudo aquilo que você estudou, você sai da teoria para a prática e você vê o agir de Deus ali nas coisas que acontecem, nas suas interações, nos encontros que você tem com as pessoas. Então é muito legal, cara. É bem legal, bem legal. E acho que, já encaminhando para o final aqui, Thiago, da nossa conversa, acho que é importante a gente trabalhar também a questão de sucesso, né? Porque parece que sucesso a gente coloca individualmente, cada um tem uma visão de sucesso, né? Para uns vão ser, sei lá, um carro que eles sonham em comprar, para alguns é ter uma família com 5 filhos. Você vê que sucesso é bem diferente de cada pessoa, cada um coloca ali um pouco de si quando enxerga a palavra sucesso. E eu queria entender, da sua perspectiva, como você enxerga sucesso hoje, da perspectiva, se você alcançou, mas se você enxerga ela da mesma forma quando você começou, sabe? Legal. Porque eu acho que tem um contraste aí, você vê que não é a mesma coisa, né? Agora, obviamente, vou deixar você falar, porque é importante você dar a sua opinião, mas quão equivocado muitas vezes a gente é quando a gente pensa em sucesso, né? Natan, falar de sucesso é legal, mas é sempre desafiador, né? Porque é um tema que comove muito a galera e geralmente sucesso a turma entende como algo que tem que ser alcançado o quanto antes. Vamos lá, é difícil alcançar o sucesso rápido, né? A não ser que você ganhe na loteria, que é difícil. Geralmente tem uma turma que acha que sucesso é ter dinheiro, né? Eu, talvez, quando comecei minha carreira, eu tinha esse entendimento, né? Ainda mais no mercado financeiro, não era convertido, eu tinha um número na minha cabeça. Cara, o mercado financeiro, a galera tem um número. Quando eu tiver X milhões, eu paro de trabalhar e vou aposentar. Rola. O jovem, então, a primeira coisa que ele pensa é isso. Quando eu tiver, sei lá quanto, parei, vou curtir a vida. Eu tinha isso também. Errado. A resposta é errada. Tem gente que pensa que sucesso é ser feliz. Não, vou ser feliz, sucesso é ser feliz. Cara, uma parte do sucesso talvez é ser feliz, mas não dá para ser feliz sempre, né? A tua vida, cara, vai ter altos e baixos. E aí quando você não for feliz, você vai ser um fracassado, né? Você não vai ter sucesso. Pô, vai dar errado, vai dar certo, vai para lá, vai para cá. Vão acontecer coisas na tua vida que você não controla, que não necessariamente você vai conseguir atravessar feliz. Então, esse negócio de que o importante é ser feliz, o sucesso é ser feliz, também está errado. E aí eu vou te contar, então, um pouco também da minha história, né? Quando eu virei, no processo de virar sócio do banco, cara, foi também outra loucura aí, que eu pude enxergar Deus no processo, porque eu já estava mais perto de Deus nessa época. Rolou lá um acontecimento dentro do banco, que uma turma toda saiu da minha área. Só para o pessoal entender, eu tenho um sistema de partnership, né? Que é legal entender. Isso, legal. O banco ele te permite ser sócio, né? E acho que a maior, talvez, definição de sucesso é se tornar sócio, né? Dentro do banco. E todo mundo que entra tem esse espírito, almeja, vamos dizer, essa conquista. Assim como eu também tinha, claro, né? E aí, cara, um determinado dia, eu já, como vendedor, né, relativamente ainda novo na função, rolou também um outro evento dentro do banco, que uma turma saiu, e isso desencadeou uma série de fatores que fez com que eu fosse um dos poucos dentro da minha área que estava ali presente para continuar tocando o barco. Só que eu não necessariamente era o cara mais sênior, mais velho, né, que pudesse exercer essa função. Assumir a bronca. Exato. Só que aí eu dei uma questionada na turma e falei, não contrata ninguém não, me deixa aqui.
Já estamos quase no meio do ano, não era meio do ano ainda, era em abril. Mas você e se aí, impôs ali. Eu me impus também, você né? teve coragem de chegar. Coragem, acho que isso aqui foi também um empurrão de Deus. Vai lá, moleque, fala esse negócio aí. E aí dei uma peitada e falei, ó, se tudo der certo, pô, no final do ano, não vamos discutir valores, vamos discutir a sociedade. E aí corta pro final do ano, deu tudo certo, graças a Deus. E aí eu virei sócio. E aí você fala, pô, legal, sucesso. Talvez naquele momento eu tenha alcançado. Mas foi legal porque Deus trabalhou todo esse processo comigo. E aí, na sequência, rolou aquele evento que eu falei mais cedo do banco. Que o banco entrou em crise, né? O banco entrou numa crise histórica que deixou vários dos meus amigos desempregados, né? Uma turma deu uma assustada e tal. E eu consegui atravessar com um pouco mais de paz, porque eu estava muito próximo de Deus, sabia que Deus tinha um plano para mim. Nessa época eu recebi uma série de propostas, já era sócio, mas aí o que estava acontecendo, o banco estava ali numa fase difícil. Putz, será que eu vou perder tudo? Não vou. E aí Deus me mostrou, olha, se não rolar aqui, vai rolar ali, porque eu recebi umas propostas. Só que eu decidi ficar. Deus falou, cara, fica porque pô, esse é um emprego que você começou. Pô, no pior momento você vai abandonar o barco? Não dá. Fica aí. Eu fiquei. E foi também nesse momento que seu testemunho brilhou, não foi? Foi legal, porque a turma, cara, vários amigos meus mais próximos, falaram, cara, pô, como é que você está aguentando? O que você está fazendo e tal? E eu dava aquela piscadinha e falava, pô, você sabe mais ou menos, né? Tô sofrendo. Pô, não sou melhor que ninguém. Mas, cara, tem um cara junto do meu lado. E aí vai um ensinamento, né? Cara, se você quer chegar rápido em algum lugar, provavelmente você vai querer ir sozinho. Você vai fazer por conta própria, vai dar teu jeito. Agora, se você quer chegar longe, cara, você tem que ter alguém do teu lado, bicho. Senão você não vai aguentar. Porque na primeira curva errada, você dá com a cara na parede. E, cara, eu tinha um cara do meu lado que me suportou nos piores momentos. Então, é importante ter essa história da fé, da inteligência emocional. Eu tive, talvez, isso na minha vida. E foi interessante que foi nesse momento que eu mais cresci dentro da sociedade do banco. Cara, um milagre de Deus. E aí, então, por isso que eu falo a história da foto e do filme. Quando eu olho para trás, pô, parece que eu tô benzão, né? Que foi assim, ó. Cara, foi montanha-russa, sabe? Teste para cardíaco. E eu vejo, assim, o dedo de Deus em todos os momentos, cara. Né? Desde lá de trás, quando meu pai morre, e eu escolho a faculdade, encontro o meu tio e quebro o joelho para poder ser mais disciplinado. E o senso de urgência, a galera minha indo para bagunça. E eu, não, cara, eu vou trabalhar, bicho. Eu não tenho opção. E aí, quando eu olho para trás, eu falo, caraca, aí Deus, em todas as áreas da minha vida, ele atuou. Então, cara, o que é sucesso? Cara, sucesso para mim é talvez você hoje estar onde você quer estar, com um propósito na tua vida. O propósito que eu enxergo hoje meu dentro do banco, já, óbvio que eu quero crescer mais, quero ganhar dinheiro, mas eu estou ali para fazer a diferença, cara. E eu fui entendendo isso ao longo do meu processo de crescimento dentro do banco. Assim, pô, como é que eu posso impactar as pessoas que estão ao meu redor? Como é que eu posso fazer a diferença? Pô, nos piores momentos, eu como chefe agora, como é que vai ser o meu estilo de liderança? Cara, é diferente, o mundo mudou, pô, você tem que estar mais próximo da pessoa que está do teu lado, como é que eu vou impactar a vida desse cara? Então, assim, o sucesso, ele é muito efêmero, né? Pode ser muita coisa. Eu entendo o sucesso como um propósito de vida, cara. É você, sim, fazer o que você gosta, se você puder ter alguma compensação financeira, tudo isso é legal. Mas qual que é o propósito? O trabalho, ele não lembra que eu falei da história do meio e do fim de vida? Cara, ele não é o fim da tua vida, ele é um meio, né? Então, vamos pegar esse meio e vamos fazer esse negócio legal? Pô, independente do que você faz, não é só no mercado fazer, pode ser qualquer coisa. Pô, isso é ser legal. Pô, o que eu estou fazendo aqui, eu estou impactando vidas, pô, eu entendo que Deus me colocou aqui com um propósito, como é que eu vou fazer, como é que eu vou me apresentar? Então, para mim, o sucesso ele é um negócio talvez um pouco diferente. Né? Talvez seja essa a minha resposta. Não, você, eu acho que faz total sentido, porque assim, isso me ajuda muito, tá? Por que me ajuda muito escutar uma história como essa? Você vê que mesmo quando você não era nem um cristão, né? Você não era nem crente, você não tinha essa perspectiva de fé, mas ainda assim Deus já tinha determinado a sua história de alguma forma, né? Ele já estava cuidando de você nos mínimos detalhes.
e a providência de Deus estava ali trabalhando para que hoje você fosse esse testemunho vivo e tivesse compartilhando aqui o que você tá. E, Natan, posso concluir mais uma coisa? Não, por favor. Eu sou vendedor, né? Cara, assim, uma das principais características positivas de um vendedor é a confiança que ele passa para alguém. Tu não vai comprar nada de um cara que você não conhece ou de um produto que você não confia, né? Então, assim, a franquia pessoal tem muito peso, certo? Pô, legal. Porque você está vendendo ali, por exemplo, eu estou vendendo o banco, mas ao mesmo tempo eu estou me colocando numa posição onde eu estou também fazendo essa venda, né? Então, se eu não for um cara confiável, a pessoa não vai. Tanto do lado do banco, quanto do cara que está como pessoa o banco também, te contrata, né, para você vender. Né? Então, cara, por que eu estou te falando isso? Cara, Deus foi trabalhando na minha vida de tal forma que eu fui criando princípios e valores que são essenciais para a função que eu exerço, que é o vendedor. Né? O vendedor, cara, no final do dia ele está vendendo tudo aquilo que ele acredita, cara. Então, assim, se eu não acreditasse nos princípios e nos valores que eu aprendi, que está ali na Bíblia para todo mundo aprender, putz, cara, não sei. Não sei se ia dar certo. Trabalho sem o propósito que você tem hoje. Então, assim, hoje para mim, quando eu olho, legal, eu estou desenvolvendo uma franquia aqui, pessoal, eu falo, cara, na verdade eu estou sendo meio dublê do cara lá da Bíblia, entendeu? Então, assim, eu estou imitando o cara. Jesus está ali, ensinou um monte de coisa, vou tentar ser parecido com esse cara. Como é que eu faço? Então, é legal isso, a história do lado de vendas. Pensa sempre na sua franquia. E a franquia não é só para o cara de vendas, porque eu brinco que todo mundo é vendedor, Natan. Numa entrevista de emprego, para conquistar a tua mulher, para lidar no dia a dia com a tua família, nos piores momentos, com as crianças, para você educar seus filhos. Você, né, tem a psicologia infantil, mas tem que ser um negócio meio criativo, vendas. E, cara, o mundo ele é dos generalistas. Essa é a minha escola. Claro que você tem que estudar, se especializar em alguma coisa, mas você precisa encontrar um pouco de entendimento em cada coisa. Sim. É legal que a Bíblia vai te ensinando vários desses truques, tem várias áreas, cara. Então, tem vários livros ali que tu fala, isso aqui é legal, putz, isso aqui eu vou usar ali. Então, cara, esse negócio de você ser um meio generalista, vendedor, cara, é legal. É que a gente aprendeu que, tem que estudar pra caramba numa área e tal. E você se limita em você vai dar certo e tudo, mas conforme você amplia o leque, eu acho que essa nova geração busca muito isso. Eu não vou ser só isso aqui, não. Eu sou vendedor, mas eu vou estudar marketing. Até porque a informação está muito mais acessível, muito, né, cara? Então, se você não entender um pouquinho de cada coisa, talvez o outro cara vai entender e numa hora, num processo seletivo, putz, aquele cara é mais completo que você. Então, é óbvio que você tem que trabalhar, eu sou um cara mais tímido, introvertido, como é que eu vou ser vendedor? Cara, você vai desenvolver, você desenvolve. Então, é legal complementar dessa forma. Pô, Tiagão, acho que assim, sua história encoraja muita gente, porque você tem totalmente o seu testemunho vinculado ao trabalho. E a clara distinção do que acontece quando você se converte e o rumo que o seu trabalho toma depois que você entende que sua vida não é com fim em si mesmo, né? Que você, na verdade, é servo de um Deus que é maior, que tem um propósito para isso. Então, eu queria, para finalizar, a gente sempre finaliza com duas perguntinhas básicas. A primeira é algumas indicações de livro para você dar para a galera aí que quer crescer em conhecimento, tanto de Deus quanto profissional, né, no mercado financeiro. Mas também a gente tem uma prática aí que você olha para a câmera e fala com o Thiago que está começando, tá? Com toda a bagagem que você tem hoje. Imagina que você estivesse entrando no mercado hoje. Que conselho você daria para você mesmo depois de todas as experiências que você viveu, de todos esses upside downs aí que você comentou, tudo isso que Deus trabalhou na sua vida, o que você falaria? Tá bom. Primeiros livros, então. Pode, se quiser olhar para a câmera. Aqui. Tá bom. Você vai fazer o corte ou já mando bala? Tá bom. Bom, cara, eu acho que o primeiro livro que eu recomendaria, que foi um livro que mudou a minha vida nessa caminhada, foi o Vida com Propósito, do Rick Warren. Cara, esse livro ele alcançou muita gente aí do mercado financeiro, inclusive.
nesse meu processo aí de tentar falar com a turma, é muito difícil você dar a Bíblia para o cara, né, dá uma sentida maior. O livro do Rick Warren, Vida com Propósito, é legal que ele faz um approach, óbvio, fala muito de Bíblia, de Deus, mas ele margeia melhor os temas, ele é super prático e muito legal. E o legal desse livro é que ele mostra muito do que eu acredito, que, né, todo mundo tem um propósito na vida, e ele fala muito, ao contrário de todos os livros de autoajuda, né, que o foco é sempre eu, e esse livro ele fala que, cara, o propósito da tua vida não é você, começa com Deus, e aí ele vai desenrolando. Então é muito legal esse livro, esse é o primeiro livro que eu recomendaria. O segundo livro que eu recomendaria, não vou recomendar a Bíblia, senão vai ficar piegas aqui, né? Eu vou recomendar o livro de Provérbios da Bíblia. E é legal que hoje em dia você consegue comprar só o livro de Provérbios. Eu, por exemplo, dou de presente para vários amigos, até do banco. São 31 capítulos de pura sabedoria. Esse é um livro legal que tem vários CEOs do mercado. São 31 capítulos, um por mês, né? Que usam como livro de cabeceira. Cara, tem muito ensinamento ali de Salomão, de todos os temas da tua vida. Então, acho que para o jovem é muito legal. Pô, não sei ler a Bíblia. Cara, pega um livro de Provérbios, mesmo que você não siga adiante na Bíblia, você vai aprender alguma coisa com esse livro. Então, eu gosto muito do livro de Provérbios. E eu vou dar um livro de mercado, para também não parecer que eu só estou dando né, pista aqui para a nossa fé. Tem vários livros do Jim Collins, que é um autor famoso, que você consegue também a versão em português. Em inglês chama Great by Choice, em português chama Vencedores por Opção. Esse cara é um cara que é um estudioso, que passa anos para defender as teses. Todos os livros dele viram resposta de uma pesquisa que ele faz por anos. Então, o cara não inventa conceito. Ele vai lá, pega umas empresas, analisa, sei lá, X anos, aí volta e ele conclui com base naquele estudo. Ou seja, é pesquisa. É pesquisa na veia. E ele mostra como essas empresas conseguem se destacar versus as demais, que características elas têm, né? Não só da liderança, mas também do corpo como um todo. Então, fala muito sobre disciplina. Putz, tem vários capítulos sobre disciplina paranoica, que é até um termo que ele usa. Fala muito sobre criatividade, como que você consegue atravessar crises, como é que você gerencia risco, como que as empresas elas se destacam perante as demais num mercado competitivo. Cara, é um livro muito legal. Então, esses seriam os meus 3 livros, Natan. E o conselho que você daria para você? Cara, se eu pudesse olhar para o Thiago sem cabelo branco no passado, saudade, e com o joelho bom, cara, o conselho que eu daria, em primeiro lugar, o senso de urgência que eu percebi, hoje eu consigo dar um nome, senso de urgência. Lá atrás eu não sabia nada, mas eu defini dessa forma. Eu acho que todo jovem precisa ter, porque a gente acha que a gente tem tempo para tudo na vida, mas o que eu aprendi é que quanto antes a gente largar nessa corrida, nessa maratona, que é uma maratona, mais longe a gente vai chegar. Então, ter essa clareza do senso de urgência é legal. Eu acho que se você não tiver a disciplina, como eu falei aqui, você não chega muito longe, você vai desistir. Então, eu falaria para o Thiago lá atrás que quebrou o joelho, cara, continua, porque isso de alguma forma vai ser útil na tua carreira, na tua família, na tua fé. Então, sem disciplina você não vai muito longe. E se eu pudesse ter me convertido antes, também seria mais legal. E atravessar melhor aí algumas etapas da vida, mas estamos juntos, Deus. Estou feliz da forma que foi. Que bênção. Mas é isso. Então, acho que como sabedoria, eu poderia falar sabedoria, né? Mas sabedoria é meio piegas também. Eu acho que ter essa história do senso de urgência e da disciplina, cara, eu acho que isso aqui forja muito um futuro executivo, um futuro qualquer coisa que você queira ser na tua vida, tá? A disciplina com a resiliência faz muita diferença. Pô, Thiagão, e obrigado. Obrigado por ter vindo aqui compartilhar o que Deus fez na sua vida. Obrigado, porque eu tenho certeza que vai encorajar o pessoal que está escutando aí. Antes que eu me esqueça, se você acredita também nesse projeto, assim como o Thiagão que está aqui, assim como eu, com toda a equipe aí do Avodá, cara, deixa o seu like, se inscreve aí para ajudar a gente a divulgar. É encorajador, é bom, a gente continua trazendo pessoas aí para dar testemunho. E eu queria agradecer você que escutou a gente até o final e lembre-se, trabalho é adoração. Valeu? Fechou, galera? É isso. Corta. Valeu!